Olá, mais uma vez estamos aqui. Sou Maria Lúcia Becker, da Oficina de Treinamento da Memória do Centro de Referência do Idoso, o CRECE. Vamos continuar falando de memorização baseados no livro do Leandro Teles. Esse aqui, Antes que eu me esqueça. Ele tem um capítulo muito interessante que é bom a gente ler um pouquinho. Eu vou ler o texto, porque é ele que escreve, sobre decaimento. Então, o que é o decaimento? O decaimento é uma força de enfraquecimento mediada pelo tempo. Então, a gente percebe que as nossas lembranças vão ficando distantes. Então, isso é decaimento. É um enfraquecimento devido ao tempo. Mas é um processo universal. Qualquer vivência experimentada por nós sofre esse processo. As nossas vivências vão perdendo detalhes, nuances, ficando cada vez mais simplificadas, enxutas, distantes. É assim mesmo. Então, ele fala, trata-se de um processo intenso e relativamente rápido. Ao término de um dia, as nossas experiências recentes já estão editadas. Com certeza. Após uma semana, retemos poucos pontos chaves. Em um mês, pode sobrar muito pouco dessa experiência. É um processo natural. E essa luta entre a consolidação da memória e o enfraquecimento, que é o decaimento, parece um cabo de guerra. Um puxa para cá, outro puxa para lá, e no final é isso que vai formar a memória. A minha fixação e o meu decaimento. Aí que surge a parte importante. Qualquer intervenção consciente que vise ampliar a capacidade de fixação deverá atuar em prol da consolidação, para não favorecer o decaimento. Então, essas técnicas, estratégias que a gente utiliza, associação, contar história, categorização, é uma intervenção que nós fazemos no momento da fixação da memória. Devemos caprichar, isso é o Leandro que fala. Caprichar ao máximo durante a exposição ao estímulo. Quer dizer, aquilo que eu vou memorizar. E é muito importante na fase do decaimento. Então, se essa parte for muito forte, o decaimento vai ser mais fraquinho. Então, as primeiras horas, os primeiros dias, a gente sinaliza para o cérebro aquilo que merece destaque e vai ajudar na organização do cérebro. O interessante é que o nosso cérebro atribui importância a algo levando em conta alguns critérios. Então, o próprio cérebro, ele estabelece alguns critérios. Quais são? São os estímulos intensos, repetidos, relevantes, aquilo que me interessa, emocionalmente interessantes e que destoam um pouquinho do contexto. Pode ser até esquisito, mas é assim que eu vou memorizar. Coisas fantasmagóricas, como fala. E o Leandro fala que isso funciona bem na grande maioria das situações. Às vezes pode falhar, mas a maioria realmente funciona. Ele fala ainda que algumas vezes somos apresentados a informações importantes, mas sem expressão daquilo que eu falei agora. Tem que ser emocional, tem que ser forte, intensa, repetida. Às vezes eu vejo uma situação e não estou nesse contexto. Então, realmente, não vai fixar muito bem. Então, ele fala que é necessário gerar atributos de destaque e de direcionar o processo de memorização. O conceito de trabalhar a vivência otimizando esses atributos
prol da melhor fixação é um dos princípios fundamentais da fase de fixação. Então, nós temos que trabalhar essa vivência, que ela é a porta de entrada da fixação da memória. Para acontecer a fixação, a consolidação da memória, em primeiro lugar, precisa que o nosso cérebro estar saudável em todos os sentidos. Então, eu não posso ter nenhum probleminha cerebral. Ser atraído pelo estímulo. Isso aí não me interessa. Então, eu não vou fixar. Então, ele precisa ser atraído por um estímulo. Então, e precisa de algum tempo, porque nesse processo existe todo um processo muito complicado, que o Ivan Esquerdo detalhou muito bem, que é um processo químico, eletroquímico, é uma mudança que acontece no nosso cérebro. Então, só para os especialistas nessa área que podem explicar. Mas tudo bem, eu sei que eu preciso fortalecer esse momento da fixação. Eu preciso garantir que o cérebro olhou, por isso que a gente fala, olha, foca, prestou atenção e destacou a vivência que quer memorizar. Então, se tiver algum estímulo ao meu redor, a memorização vai falhar. Então, o que acontece? Eu tenho que rastrear o ambiente, identificar aquilo que é relevante para a minha experiência, coisas sensoriais. O Leandro fala, utilizar técnicas para alertar seu cérebro de forma mais consciente, porque inconscientemente nós estamos guardando algumas coisas, mas precisamos usar técnicas para alertar o cérebro para fixar. O que são esses alertas? As técnicas, as estratégias. Às vezes parece, ai, que loucura, contar história para guardar. Não é, não. É uma técnica. Então, o Leandro Teles solicita que faça isso. Às vezes ele fala, você deve até distorcer, amplificar o estímulo, fazer associações bizarras, grosseiras, emocionais e seguir adiante, quando tiver certeza de que o cérebro marcou o evento e o colocou na fila preferencial para a memorização. Então, parece brincadeira, mas essas associações que a gente faz no dia a dia, em sala de aula, vamos fazer isso, vamos contar história, associações bizarras são necessárias para a fixação. E todo esse processo, ele dura por um período. Quanto mais eu durar essa interação, melhor vai ser a memorização. Então, eu olho no que eu vou memorizar, quanto mais eu interajo com esse momento, mais fixado vai ser essa memória. O cérebro é rápido, mas a pressa vai atrapalhar a eficiência da fixação. Então, cada segundinho que eu focar, que eu me detalhar no objeto da memorização, vai ajudar muito. E ele até fala assim, respira mais fundo, faça uma breve pausa para processar a informação, então siga adiante. Essa lentidão direcionada sinaliza a relevância e permite que associações sejam feitas e processadas e que sejam feitas com qualidade para alicerçar a evocação. Então, é ele que fala da necessidade de a gente utilizar elementos não conscientes, ambientes externos, associações para fixar melhor a memória. Então, eu vou dar 2 exercícios. Um deles, o primeiro, vocês podem colocar essa técnica. Então, eu vou pedir que faça
alguma coisa muito interessante no momento de fixar a memorização, certo? Então, esse era o recadinho de hoje. Eu passo o exercício logo em seguida.